Olá, canceriano, canceriana, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Vinícius Castro Tarô. Farei a previsão para o coletivo do signo de Câncer. Se essa leitura não ressoar contigo, solta. Veja também um vídeo do seu ascendente, Lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão desta leitura. Durante essa leitura, eu irei analisar 3 casas. Na casa 1, a energia do presente. Na casa 2, a energia do passado, o acontecimento do passado que irá influenciar o presente. E na casa 3, a energia de futuro ou acontecimentos futuros. Após a análise destas 3 casas, eu irei tirar um anjo, um arcanjo, que irá reger energeticamente esta mesa, bem como trarei uma indicação de leitura para você. Espero que nesta leitura eu tenha uma mensagem de carinho, de incentivo, um presente para você canceriano, um presente para você canceriana. Desde já eu peço desculpas pela voz, tá? Pelo cansaço. Estou um pouco adoentado, mas é um aspecto normal, tá? Do corpo físico. Então vamos à leitura. Sobre a energia da casa 1, nós temos o Cavaleiro de Paus. Na casa 2, na energia do passado, o acontecimento do passado, que irá influenciar o presente, nós temos a Rainha de Copas. E na casa 3, na energia de futuro, ou acontecimento futuro, nós temos o Ás de Paus. Vamos ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Sobre a energia do Cavaleiro de Paus, nós temos o arcano maior de número 13. Atrelado a essa energia, a essa vibração, nós temos a carta do 3 de copas. Gratidão. Sobre a energia da Rainha de Copas na casa 2, nós temos o 8 de copas. Atrelado a essa energia, a essa vibração, nós temos a carta do 3 de ouros. Na casa 3, na energia de futuro, sobre o Ás de Paus, nós temos o 8 de espadas. Atrelado a essa energia, a essa vibração, nós temos a carta do Cavaleiro de Espadas. Gratidão. Bem, canceriano, canceriana, eu vou utilizar o Lenormand, o baralho cigano, para ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Se você ainda não é inscrito, inscrita aqui no canal, mas se no decorrer dessa leitura sentir a conexão amorosamente em seu coração, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações para que você possa sempre receber o nosso conteúdo e contribuir energeticamente com essa leitura e com as próximas leituras. Desde já eu sou extremamente grato a você pelas mensagens de carinho, de incentivo para comigo e para com o canal. Gratidão. Sobre o Cavaleiro de Paus, nós temos a energia da chave, a carta de número 33. Sobre a Rainha de Copas, nós temos a carta. E sobre a energia do Ás de Paus, nós temos a carta da estrela. Gratidão. Bem, canceriano, canceriana, a energia do presente ela será regida pelo Cavaleiro de Paus. Atrelado a essa energia, a essa vibração, nós temos a chave. Há aqui um aspecto ligado à energia do nosso lar, da nossa casa. É como se houvesse aqui um problema, algo a ser resolvido. É como se nós precisássemos nos empenhar em algo, porque é como se houvesse aqui muitas emoções. É como se nós também estivéssemos lidando com uma pessoa impetuosa e perversa, de personalidade enérgica, e possa ser que essa energia, essa vibração dessa pessoa esteja afetando o nosso lar. Mas ao mesmo tempo, o tarot está dizendo aqui que nós devemos aproveitar o dia, nós devemos assumir um pouco mais de riscos, né? Ir atrás de aventuras, ir atrás de estímulos, né? É uma carta também que pede para que a gente busque
por reconhecimento. Se for ostentação, se essa for a sua vibração, se é isso que você deseja, vá, se permita, né? Porque é uma aventura sem fim. É seguindo aqui as suas paixões, a sua energia, as suas intenções. E o tarot está dizendo que nós devemos aqui nos empenhar para que a gente possa resolver as nossas questões, os nossos conflitos dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, representado aqui pela carta da chave. Abaixo desta energia, nós temos o arcano maior de número 13, que traz um aspecto aqui da transmutação, da transformação. É como se houvesse aqui a necessidade de uma metamorfose. O arcano maior de número 13 traz a influência do signo de Escorpião sobre nós. Então, não é o aspecto da morte física, é a morte aqui de muitas maneiras. É como se nós, cancerianas, também aqui atrelado ao elemento água, precisássemos abandonar o nosso antigo eu, abandonar aqui antigos hábitos, né? Aquilo que não é mais necessário na nossa vida, aquilo que traz definhamento lento. O tarot está dizendo que nós devemos aqui enfrentar novas formas, o estilo de vida, porque há sobre nós início de grandes mudanças, mas que a gente tem que se permitir a estas mudanças. Abaixo dessa energia, dessa vibração, nós temos o 3 de copas. E o 3 de copas traz a felicidade, né? Compartilhar esta felicidade aqui no presente com outras pessoas, com grupos de amigos, com amigos, aqui socialização, eventos, convites, para que nós possamos expressar a nossa alegria no nosso cotidiano. É um sentimento de graça, de bênção, de celebração, e que nós temos aqui motivos para comemorar, para celebrar todas as coisas divertidas que a vida tem para nos oferecer. O tarot está dizendo que nós devemos viver o momento e aproveitar a vida por completo. Então, aceite os convites, esteja aqui com pessoas, porque isso vai ser importante para a tua energia, para a tua vibração. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Câncer. Se não ressoar, solta. Veja também um vídeo do seu ascendente, Lua ou Vênus. Volto a pedir desculpas a você pela voz. Espero que você esteja compreendendo a mensagem. Na casa 2, na energia do passado, o acontecimento do passado, nós temos a Rainha de Copas. Atrelado à Rainha de Copas, nós temos também a energia de convites. Então, possa ser que esses convites que surjam na energia do presente seja de pessoas que você já tem uma conexão, que você já conhece. E a Rainha de Copas traz a sedução, né? Traz o flerte, é a atração dos mistérios. Também traz o aspecto da profundeza do nosso subconsciente. Então, nós temos que trazer à tona o nosso fascínio, a nossa beleza, né? Encontrar também a sabedoria ligada ao nosso campo emocional. E o tarot está dizendo que a gente deve seguir sempre o nosso processo intuitivo, porque a Rainha de Copas é uma rainha da vidente, e aqui o feminino coberto por muitas emoções. Às vezes o tarot pede aqui para que a gente observe tudo e todos à nossa volta, mas há necessidade de refletir sobre a personalidade das outras pessoas. Então é como se nós precisássemos aqui ficar atenta a tudo e a todos à nossa volta, principalmente através aqui das redes sociais, mensagens, convites, para que a gente possa compreender e analisar essa outra pessoa profundamente antes da gente dar um passo, né? Antes da gente ir além, antes da gente fazer escolhas que não sejam escolhas assertivas, sem analisar profundamente essa outra pessoa. Abaixo desta energia da Rainha de Copas, nós temos o 8 de Copas, também ligado ao elemento água e às nossas emoções. É como se houvesse um imenso vazio dentro de nós, um buraco, né? E nós procurássemos fora preencher este vazio emocional.
O tarot está dizendo que nós só iremos preencher esse vazio quando a gente procurar a verdade espiritual. Há necessidade de deixar algo do passado no passado, esquecer esse passado e seguir em frente. Porque é como se nós sentíssemos abandonado, abandonada, e nós precisamos aqui procurar uma verdade interior, em busca de um mundo espiritual. Então, se você acha que algo está faltando dentro de você, não vai ser através da peregrinação, não será através do olhar externo que você irá preencher este vazio. Será através do olhar para dentro, né? Focar em você, se colocar em primeiro lugar e mergulhar na tua essência, no teu eu, no teu caminho espiritual, que você vai se preencher por alegria, luz, amor incondicional. Não olhe para fora, porque nada e nem ninguém vai te preencher deste vazio, né? Desta sensação de falta que há dentro de você. Um outro ponto que o tarot traz na casa 2, na energia do passado, é o 3 de ouros. E essa carta, canceriana, traz as nossas habilidades, os nossos talentos conquistando grandes resultados, como se houvesse a necessidade de focar no ofício, num hobby, investir cada parte de si mesmo, de si mesma nesse projeto, né? Exibir essa obra para que as outras pessoas também possam enxergar. É trabalho árduo sendo aplicado, mas que nós precisamos aqui de autodireção. São estruturas rígidas, mas esta estruturas rígida possibilitando sobre nós muita criatividade. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Câncer. Se você precisar de uma leitura particular com sua energia, com a sua vibração, aqui na descrição desse vídeo tem um link para o meu WhatsApp. Eu terei o maior prazer de te orientar através do tarô e do baralho cigano. Na casa 3, na energia de futuro ou acontecimento futuro, nós temos a carta da estrela, né, trazendo luz e brilho sobre nós, assim como nós temos a energia do Ás de Paus, trazendo o aspecto aqui de inícios, né, de novos começos. Só que a energia do Ás de Paus sempre traz o aspecto da inspiração. É algo que vem do alto sobre nós, é a centelha divina, como se houvesse aqui muita energia, muita expressão primordial, muita paixão, mas que a gente tem que trazer aqui o impulso, a ambição, né? Precisamos ser ambiciosa e direcionar a nossa vontade a um objetivo, a uma intenção, a um desejo e trazer impulso, né, pela vida, trazer a energia de empolgação, de aumento e paixão atrelada a essa energia, a esse projeto, a essa meta que nós queremos impulsionar. Pode ser o início, né, de um projeto ou de um negócio que traz aqui as incitações dos nossos desejos, mas que a gente tem que pensar de uma outra forma, de uma outra maneira, vamos dizer assim, para que a gente possa galgar esta meta. Então a gente precisa ter a intenção, mas a gente precisa fazer a ação e colocar sobre esse desejo, sobre esta meta, muita paixão, para que isso possa se concretizar, se materializar. É a energia de fogo. Abaixo nós temos o 8 de espadas, que reflete muito aqui na energia e vibração da casa 2, que é representado pelo 8 de copas, mas vamos entender, aqui é o vazio emocional, aqui é o vazio mental. É como se houvesse a necessidade de distorcer essa energia, né? De vibrar de forma positiva, porque é como se nós estivéssemos aqui caído em uma armadilha, ou nos sentimos aqui preso, aprisionado, aprisionada, ser detida, né? São pensamentos e palavras que nos aprisionam e a gente se sente incapaz de agir da forma que nós realmente desejamos. Há uma estagnação do campo mental, onde a gente deve tirar essas amarras, né, que nos prende aqui, né, a falsa ilusão, porque a gente está conectado ao campo da mente. Então são padrões de pensamentos antigos que a gente deve eliminar.
É como se a gente olhasse sempre para fora, na necessidade de ser salvo, salva, resgatado sempre pelas outras pessoas. E não é assim. Então você tem que tirar a venda que não permite que você veja a verdade e tirar essas amarras que te prendem. Nada e nem ninguém vai te tirar dessa situação, a não ser você mesmo, você mesma. Então não procure nada, né, externo a você, porque os outros não te tirarão dessa situação. Então, se você quer a mudança, faça por você. Não espera essa mudança acontecer a partir do outro. A mudança ela tem que partir a partir de nós. Atrelado a essa energia, nós temos o Cavaleiro de Espadas. E o Cavaleiro de Espadas diz aqui que nós estamos lidando justamente com um rebelde sem causa, um iconoclasta, né? Alguém que não respeita nem a nossa energia de autoridade, muito menos o nosso campo espiritual. Né? Mas que nós devemos levar nossas ideias adiante, focar nos nossos estímulos mentais de forma positiva e não negativa, né? Cuidado aí com as ações repentinas do campo mental, porque a sua mente vai estar muito aguçada e possa ser que justamente nesse momento chegue aqui essa pessoa, né, atrás de conflito, e gere ainda muito mais conflito no teu campo mental. Então o tarot está dizendo aqui, se fortaleça para que você não vibre nessa energia e, de certa forma, procurar novas ideias, né? Trazer um pouco mais de exploração intelectual e não dar muita atenção a este masculino ou às questões lançadas, né, a partir desta pessoa. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Câncer. Bem, eu vou tirar um anjo, um arcanjo, que vai reger energeticamente essa leitura, esta mesa. Se você sentir a conexão amorosamente em seu coração, eu recomendo que você assim o faça através do salmo que irei passar para você, bem como a mensagem correlacionada a este anjo, a este arcanjo de número 13, é o arcanjo Iesalel, arcanjo de número 13. O salmo para a conexão com este anjo, com esse arcanjo, é o Salmo 97, e a mensagem diz assim: proteção e fidelidade em suas amizades e nos seus relacionamentos. Invoque este anjo para ajudá-la a resolver qualquer assunto que envolva dificuldades de relacionamentos. Iesalel, arcanjo de número 13, o salmo para a conexão com este anjo, com este arcanjo, é o Salmo 97. Eu trago a indicação de leitura, Praticando o Poder do Agora, do Eckhart Tolle. Na leitura anterior eu falei sobre o poder do agora e achei assim necessário trazer esse outro livro, porque é uma leitura suplementar, é uma expansão. Aqui, neste livro, Praticando o Poder do Agora, o Eckhart Tolle traz os ensinamentos essenciais, meditação, exercício, né, para que a gente possa centrar nessa energia, nessa vibração do livro do Poder do Agora. Ele diz assim: a liberdade começa quando percebemos que não somos a entidade dominadora, o pensador. Saber disso permite observar a entidade. No momento em que começamos a observar o pensador, ativamos um nível mais alto de consciência. Começamos a perceber então que existe uma vasta área de inteligência além do pensamento, e que este é apenas um aspecto diminuto da inteligência. Percebemos também que todas as coisas realmente importantes, como a beleza, o amor, a criatividade, a alegria e a paz interior, surgem de um ponto além da mente. É quando começamos a acordar. Eu separei um trecho aqui para ler para você. Diz assim: utilizando e abandonando a negatividade. Observe as plantas e os animais. Aprenda com eles a aceitar aquilo que é e a se entregar ao agora. Deixe que eles lhe ensinem o que é ser. Deixe que eles lhe ensinem o que é integridade. Estar em unidade. Ser você mesmo. Ser verdadeiro. Aprenda como viver e como morrer. E como não fazer do viver e do morrer um problema.
As emoções negativas, repetitivas, podem, às vezes, conter uma mensagem, como ocorre com as doenças. Qualquer mudança que você faça, seja ligada ao seu trabalho, aos seus relacionamentos, ao seu meio ambiente, é apenas uma máscara, a menos que se origine de uma mudança no seu nível de consciência e até onde isso interessa. Só pode significar uma coisa: estar mais presente. Quando você estiver alcançado um certo grau de presença, não precisará mais da negatividade para lhe dizer o que é necessário na sua situação de vida. Mas enquanto a negatividade estiver lá, utilize-a, use-a como um tipo de sinalizador, um lembrete para estar mais presente. Sempre que sentir a negatividade crescer dentro de você, causada ou não por um fato externo, um pensamento, ou mesmo nada em particular, olhe para ela como se fosse uma voz dizendo: atenção, aqui e agora. Acorde, largue a sua mente, esteja presente. Até mesmo a mais leve irritação é significativa e precisa ser conhecida e observada. Do contrário, haverá um aumento cumulativo de reações não observadas. Você pode descartá-la assim que perceber que não quer ter esse campo de energia no seu interior e ela não tem nenhum objetivo. Mas certifique-se de que você se livrou completamente dela. Se não conseguisse, simplesmente aceite que ela está ali e concentre a sua atenção no sentimento gerado por este pensamento. Então, sabiamente, o Eckhart Tolle traz, algumas atividades, algumas práticas, como diz aqui, ao mesmo tempo é um guia essencial para quem já conhece a filosofia ou para quem quer mergulhar na filosofia do agora, através de exercícios, técnicas, para que nós possamos alcançar a felicidade e a paz interior, sem buscar nada, apenas faça o exercício e deixa a sua mente expandir, mas ao mesmo tempo compreendendo que você não é o pensador. Então eu recomendo essa leitura, assim como recomendo O Poder do Agora. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para que você tenha acesso a esses livros, bem como o link para que você tenha acesso ao tarô e ao baralho cigano que eu utilizo nessa leitura. Gratidão por você assistir até aqui. Paz e muita luz. Namastê. Beijos no coração. Até breve.